A posição do Ministério Público Federal quanto a esse empreendimento, a usina hidrelétrica de Belo Monte, eu acredito que seja bem clara. A gente entende que ele está sendo conduzido de maneira errada, que foram praticadas e continuam sendo praticadas uma série de ilegalidades para a construção desse empreendimento. E já foram ajuizadas, como já foi mencionado aqui, 10 ações civis públicas que estão tramitando na Justiça discutindo esse processo. Eu não sei, senador, se seria interessante fazer um resumo dos objetos das ações civis públicas. Eu vou falar de maneira bem resumida. Sei que a primeira ação civil pública já foi ajuizada há 10 anos atrás, no ano de 2001. Na época, o que se arguiu foi o fato de que estava se tentando fazer o licenciamento da obra perante o órgão estadual, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E como já foi até mencionado aqui, o Xingu ele banha mais de um estado, ele veio do Mato Grosso, vai até o Pará, se trata de um rio federal e o licenciamento teria que ser feito pelo IBAMA, não pela Secretaria de Meio Ambiente. Essa primeira ação civil pública ela foi julgada totalmente procedente, a sentença, inclusive, transitou em julgado e fez com que a Eletronorte abandonasse aquele projeto inicial que havia. Depois, o processo foi retomado e voltaram a ser ajuizadas as novas ações civis públicas. A segunda já foi no ano de 2006. Que foi para a anulação de um decreto legislativo, que a Constituição exige esse decreto legislativo para a execução de obras que afetam comunidades indígenas. No entanto, o Ministério Público Federal entendeu e continua entendendo que deveria ser feito com as comunidades indígenas afetadas. O governo aí argumenta que, como foi feita já a audiência pública, com isso já teria sido dada a oportunidade dos povos indígenas se manifestarem. Acontece que isso não é o suficiente, gente. Essa audiência pública que foi feita, qualquer empreendimento ambiental de maior impacto tem que haver audiência pública. Se a Constituição fala que quando o empreendimento afete comunidade indígena, ela fala especificamente que tem que ser ouvido, é claro que ela não está falando da audiência pública, porque se fosse, não tinha necessidade de ela falar que a audiência pública já existiria de qualquer maneira. Então, a gente entende que a audiência pública não supre isso e que é necessário uma oitiva específica das comunidades indígenas. Essa ação, ela em primeira instância, apesar de ter sido concedida liminar, em primeira instância, ela foi julgada improcedente. Nós recorremos dessa sentença e o processo está no Tribunal Federal aqui em Brasília para julgar o nosso recurso. Em 2007, foi feita outra ação civil pública para que a Eletrobras não pudesse iniciar os estudos de impacto ambiental sem a elaboração do termo de referência. Aqui também essa ação foi julgada improcedente em primeiro grau, nós recorremos e ela está aqui em Brasília atualmente. No ano de 2008, foram 2 ações ajuizadas. O primeiro, para impedir a realização de um convênio da Eletrobras com algumas empreiteiras para a elaboração do EIA-RIMA. Esse convênio, em primeiro lugar, que causou muita estranheza, que não é objeto de empreiteiras realizar estudos de impacto ambiental. Isso não está dentre as finalidades e atividades que ela normalmente exerce. Então, por que nesse caso, elas ficariam com esse cargo? E pior ainda, o convênio previa ainda uma cláusula de confidencialidade, que é totalmente equivocada, se tratando de um processo que visa dar publicidade às informações e, o que é pior, ainda iria assegurar o acesso a informações privilegiadas a possíveis concorrentes, possíveis licitantes para licitação, para realização da obra.